Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula e hoje de progressões, tá? PA, progressão aritmética. Hoje nós vamos falar de uma PA, certo? Galera, olha aí o exercício. Calcule o 17º termo de uma PA, 17º termo de uma PA, cujo primeiro termo é 3, né? E a razão é 5. O que é a razão de uma PA? Galera, uma PA, uma progressão aritmética, é uma sequência de números aí, em aritmética, porque é essa soma, tá? O primeiro termo, ele fala que é 3. A razão é 5. Então, o que isso quer dizer? Que é 3, o segundo é 3, mais a razão, que é 5, né? Então, o segundo vai ser 8, e o terceiro assim por diante. 8 mais 5, 13, e assim por diante. Essa sequência numérica, tá? Então, nós não vamos fazer isso até chegar no 17º termo, tá? Onde que ele, problema aqui, exercício pede o 17º termo. Não vamos fazer isso toda hora somando de 5 em 5. Tem exercícios que o termo que é procurado na posição, nesse é o 17º. Tem alguns que são maiores ainda, então a gente não vai toda hora acrescentando, né? E se a razão fosse 7, fosse 8, fosse 23, números maiores ainda. Então a gente vai aplicar a seguinte formulazinha, tá? Aonde a n ele é exatamente o valor, ele é a forma da termo geral da PA, onde o AN é exatamente o 17º termo. A gente quer saber o valor lá nessa posição, tá? E essa fórmula é dada pelo primeiro termo, que é o A1, que é o valor 3 aí, mais N. O que é o N? É a quantidade de termos. Pessoal, se a gente quer saber na 17ª posição, então nós vamos ter quantos termos nesse intervalo? Do 1 até o 17. Nós vamos ter 17 termos, né? Mais 1, né? É menos, opa. Menos 1, certo? Menos 1 vezes a razão. Essa formulazinha. Galera, olha isso daqui. O N é a quantidade de termos, né? Não é 17? Menos 1. Então, isso aqui vai ser o 16º vezes quem? Vezes a razão, tá? Então, galera, ao invés de vocês gravarem esta fórmula aqui, ó, vocês aplicam sempre essa formulazinha. Se você quer procurando numa posição 28ª, vocês vão pegar 27º vezes a razão mais o primeiro termo. A formulazinha ela fica um pouco encurtada, fica mais fácil para gravarem aí nos vestibulares, né? E progressões são conteúdos bastante cobrados em vestibulares, ó. Então a gente fica com essa fórmula aqui, ó, a n é igual a 1 mais 16 vezes a razão, certo? Neste caso aqui, porque temos até o 17º termo. Pega sempre o termo anterior, multiplica pela razão e soma com o primeiro termo. O primeiro termo, neste caso, é o 3, não é? O 16 vezes o 5, que o 5 é a razão. 16 vezes 5, 80. Mais o 3, nós teremos então que o nosso AN, isso vai ser exatamente o A na 17ª posição, vai receber o valor lá de 83, tá? Esse é exatamente o valor. Galera, uma outra coisa muito importante para a gente entender o que é uma PA e quando ela pode ser aceita, né? Ó, vamos aqui, ó. Uma progressão, pessoal, aritmética, a sua razão, ela deve ser constante, tá? A sua razão deve ser constante. O que isso quer dizer? Ó, nós vimos naquela sequência que nós tínhamos, começava pelo 3, depois é o segundo, 8, o terceiro, 13, qual será o próximo aqui? 18, né? E assim por diante. Se fosse isso daqui, aparecer para vocês, e aparecesse a pergunta, isso daqui é uma PA? Não, isso daqui não é uma PA. Por quê, galera? Ó, daqui para cá, a razão é 5, né? Daqui para cá, a razão já é 2. Então, isso daqui não é uma constante, a razão. A razão não é uma constante, né? Lembra que constante é aquilo que mantém sempre o mesmo valor ali, né? Então, isso não é.
Tem alguns casos que acabam, pessoal, criando um pouco aí de dúvidas. Um tipo de PA que mais cria dúvida na galera é isso daqui, ó. 7, 7, 7. Se perguntarem, às vezes acontece, e classifique qual é a razão, ou classifique qual não é uma razão. E qual não é uma PA. Isso daqui é uma PA, certo? Por quê? A sua razão aqui, galera, é muito óbvia, né? É sempre aquele que acrescenta. O segundo termo não é o valor do primeiro mais a sua razão. Então, o segundo termo, ele está aqui, ó. Que número que a gente soma com este, que dá exatamente este? Que número que a gente soma com o terceiro, que dá exatamente o segundo aqui? É sempre o zero, né? Então, a razão aqui é zero, tá? Esse é um tipo de PI que sempre traz dúvida para a galera aí, tá? Vamos praticar os exercícios.